Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo neste momento a continuidade do estudo da obra Os que Voltaram para Contar, a imortalidade da alma e a experiência de quase morte, escrito pelo nosso amigo Ademir Serrano. Chegamos agora ao primeiro capítulo. Se você não ouviu a introdução, então estaremos aqui convidando você a conhecer a playlist Os que Voltaram para Contar. Por quê? Porque nesta introdução nós relatamos ali a explicação de cada situação, a explicação de cada passo, porque muitas pessoas passam por este tipo de experiência por diversos fatores possíveis. Nós vemos pessoas que nunca acreditaram que a vida continuava. Pessoas que tiveram um acidente, tiveram às vezes um AVC, situações das mais adversas. Mas desde aquele religioso ao espírita ou ao não crente em nada, vamos dizer assim, todos passaram a ter uma conclusão única: a vida continua assim. E este é o ponto principal enfatizado na introdução desta obra, certo? Então vamos trazer aqui o capítulo número 1, Somos Mais que Humanos. Vamos lá? Celi era minha prima. Por mais de 2 meses caminhou na tênue linha que separa esta vida da outra. Havia sido internada para uma pequena cirurgia num hospital da cidade onde vivia, Jaú, estado de São Paulo, mas algo saiu errado. Uma infecção generalizada destruiu metade de seu estômago, um pulmão, o baço e uma costela. Na tentativa de controlar a infecção, uma vez que os antibióticos não surtiram efeito, foram-lhe removidas essas partes. A maior parte daqueles 2 meses, ela passou na UTI em coma induzido. Em 3 casos, os médicos chamaram a família para despedir-se dela. Celi estava morrendo. Eu a entrevistei 2 semanas após sua cura miraculosa, entre aspas, miraculosa, conforme o diagnóstico do cirurgião-chefe. O cirurgião usou o termo, entre aspas, miraculosa, porque não conseguia encontrar explicação médica adequada para justificar a recuperação. Ele jamais havia visto algo assim em toda a carreira. Ele não conseguia encontrar uma explicação porque não havia visto o que ocorria no outro lado da realidade física. Ali mesmo, dentro da UTI, onde Celi estava e onde o cirurgião e sua equipe trabalhavam. Mas Celi havia visto tudo. Ela sabia porque havia sobrevivido. Nas várias vezes em que o médico lhe falava sobre esse milagre, ela apenas sorria. Nossa primeira conversa foi por telefone, pois eu estava em Miami e ela no Brasil. A segunda foi pessoalmente, quando a visitei em Jaú, alguns meses mais tarde. Celi sabia de minhas pesquisas parapsicológicas, portanto falava sem constrangimento sobre sua experiência. Algumas pessoas em coma, eu disse, às vezes contam que não estavam inconscientes, que viam e ouviam o que estava acontecendo ao redor. Quando você estava na UTI, aconteceu algo similar ou você estava inconsciente. No outro lado da linha, ouvi uma risadinha abafada. Eu via e ouvia coisas, disse. Eu havia acompanhado sua situação por intermédio de um primo, seu irmão mais velho. Eu sabia que ela estava fortemente sedada durante sua permanência na UTI. Mas você estava inconsciente? Provoquei. Como poderia ver ou ouvir qualquer coisa? Outra risadinha. Tendo tido experiências similares e estudado o fenômeno havia muitos anos, não me surpreendi com o que ela disse. Eu estava do lado de fora. Eu sabia perfeitamente do que ela falava, mas fingi não entender. Como assim, fora? Você estava inconsciente.
Eu estava de pé perto da porta. Mas você estava em coma. Sim, mas eu via e ouvia. Deitado no leito, você via e ouvia? Não, quando estava em pé. Celi falava pausadamente. A dor severa que acompanhava a impedia de falar mais naturalmente. Várias vezes perguntei se queria descansar. Eu poderia telefonar quando se sentisse melhor. Ela quis continuar. Você estava dentro ou fora da UTI? Dentro. Qual foi a primeira coisa que chamou sua atenção? Indaguei. O corpo no leito. Você se assustou? Não, mas fiquei um pouco confusa. Você o reconheceu como sendo seu corpo? Sim. Como ele estava? Entubado, com fios conectados a monitores. Pelo que me contou, Celi passou quase todo o tempo fora do corpo, enquanto estava em coma. Contou-me também que quando médicos ou enfermeiras vinham examiná-la, ela saía do caminho para dar passagem. Qual dos dois você acha que era? O corpo no leito ou você fora? Outra risadinha. Era estranho, mas acho que é de fora. Você notou nesse relato que minha prima, embora estando fora do corpo, continuou no próprio espaço físico onde se localizava a UTI. Imaterial ou não físico, era apenas a sua condição naquele momento em que se manifestava em seu corpo espiritual ou perispírito, como o chamamos no Espiritismo. É importante ter isso em mente, porque a tal localização do mundo espiritual, para onde se vai depois da morte, causa muita confusão. Segundo nos ensina a doutrina espírita, os espíritos não encarnados não ocupam uma região determinada e circunscrita, estão por toda a parte, no espaço e ao nosso lado, nos vendo e nos acotovelando sem cessar. É toda uma população invisível que se cogita em torno de nós. Durante sua estada na UTI, enquanto seu corpo permanecia fisicamente inconsciente, Celi vivenciava a experiência de quase morte, EQM, tradução do termo inglês Near Death Experience, cunhado pelo Dr. Raymond Moody, para descrever o fenômeno. A experiência de Celi é uma das mais extraordinárias que já comentei. Ao estudar o fenômeno, voltaremos a ela no decorrer desta narrativa. A EQM é uma experiência de emancipação do espírito, o ser verdadeiro, vivenciada por um indivíduo em situações que podem levar à morte do corpo físico se não tomadas a tempo as devidas providências. Ocorrem comumente em casos graves, de acidentes graves, infartos, afogamentos ou durante um coma, como no caso de Celi. Nessas circunstâncias, o espírito que anima aquele corpo se retira temporariamente, levando consigo toda a sua capacidade cognitiva e existindo livre independentemente do corpo físico, ao qual está conectado, enquanto este ainda possui vida orgânica. Mas por que isso acontece? Temos uma explicação simples e clara, fornecida há 160 anos pelos espíritos participantes das obras básicas de Allan Kardec. O espírito recobra sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele se aproveita para se emancipar de todos os momentos de repouso que o corpo lhe concede, desde que haja debilidade das forças vitais. O espírito se desprende e quanto mais fraco estiver o corpo, mais livre ele estará. Na EQM, o corpo está extremamente debilitado, mas mais debilitado que isso somente na morte efetiva. Se não, corpo, o que somos? Esta pergunta fecha o primeiro capítulo. Nós aprendemos através da doutrina espírita que, quando nós estamos no repouso do corpo físico, o nosso espírito se desprende do corpo e então tem este desdobramento relatado aqui.
Neste caso, Celi foi induzida ao coma por medicamentos a fim de ter o seu tratamento efetivado da melhor maneira possível, porque precisava de uma intensidade de tratamento. Sua vida estava por um fio aqui no corpo físico e era necessário que se mantivesse, então, ela dormindo para que os medicamentos muito fortes tivessem uma última chance de realizar o tratamento necessário na corrente sanguínea e em todos os seus organismos que era necessário. Portanto, ela foi induzida. Por isso, coma induzido. Não foi um coma de um trauma, de acidente, de uma queda, de um AVC, nada deste tipo de coisa. Foi induzido via medicação pelos médicos. Portanto, ela, durante este tempo em que seu corpo permanecia inerte ali na cama do hospital, seu espírito, pelos fios que nos ligam ao corpo, poderia se desvincular do seu corpo físico, mas permanecer ligado. Por quê? Porque não haviam sido rompidos laços, não havia ocorrido a morte do corpo físico. E não havia, então, a necessidade de uma equipe espiritual desprender esses fios que a ligavam ao corpo físico. Seu corpo permanecia vivo. Então, o seu espírito, que é independente disto, e o pensamento, a sede do pensamento está na nossa casa mental, está no nosso espírito, é ele que conserva tudo isso e que interage através do perispírito, que modela este nosso corpo físico, basicamente falando. Ela permanecia próxima a este corpo, sentia as ações, reações, ouvia e via tudo o que estava acontecendo à sua volta. E tinha condições nesse sentido de refletir sobre a sua vida, em todos os aspectos positivos, negativos, a dar atenção, conhecimento de causa do que os médicos diziam de tratamentos e, inclusive, observar nas 3 vezes em que fora chamada sua família para despedir-se dela, que os médicos não acreditavam que fosse possível mais mantê-la encarnada, ou seja, vivo o seu corpo físico. Nessas 3 vezes ela também estava presente, acompanhando as orações, acompanhando as alegrias da saudade que eram mencionadas nos momentos vividos com ela e o choro também. Portanto, nós precisamos cuidar muito quando visitamos alguém no hospital, porque não temos como ter certeza se esta pessoa estava inconsciente ou, como no caso de Celi, consciente neste desdobramento, certo? Então ela tinha noção de tudo o que acontecia. Esta EQM faz com que as pessoas repensem sua vida e consigam, com mais proveito e certeza de causa e do que estão fazendo e do que passaram, realizar então a transformação profunda, a reforma íntima. Por isso, experiência de quase morte, porque não houve a morte do corpo físico e o espírito, este é eterno, certo? Então, este foi o primeiro capítulo aqui, o estudo do primeiro capítulo, Os que Voltaram para Contar. Sou Débora Rabelo, um forte abraço para você e convido você a permanecer aqui no canal, na playlist Os que Voltaram para Contar, assistindo este estudo que está sendo realizado de forma gravada, para disponibilizar a todos, com toda a calma, o estudo no tempo e no horário que ficar melhor para todos. Um forte abraço para você. Que os bons espíritos nos guiem. Jesus nos abençoe. Até a próxima.